Você já parou para pensar que você pode não ser exatamente quem você pensa que você é? Tem algumas características que a gente considera, né, que fazem parte aí da nossa personalidade, mas isso não é necessariamente fixo. Uma identidade que foi construída para você sobreviver, para evitar abandono, para evitar conflito, para gerar pertencimento na sua vida, para você ser amado. Eu sempre digo para os meus pacientes, a criança, ela sacrifica qualquer coisa, até a própria autenticidade, para poder não perder o amor dos pais, dos seus cuidadores, porque é uma questão de sobrevivência. Então, quando a gente é criança, a gente sobrevive, a gente se adapta. E muitas das experiências marcantes que a gente passa, especialmente as negativas, vão moldando o nosso senso de identidade. E aí a gente cresce com determinadas sentenças sobre nós mesmos. Ah, eu sou insegura, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa desastrada, eu sou uma pessoa que começa e não termina, ah, eu nado e morro na praia, ah, eu sou que nem rabo de cavalo que só cresce para baixo. E coisas assim. Mas eu fico me perguntando, será que você é tudo isso mesmo? Então hoje eu quero conversar com você sobre identidade. Meu nome é Erika Machado, sou psicóloga clínica, já atendo há mais de 15 anos, acompanhando pessoas em seus processos de transformação emocional. Identidade é tudo aquilo que a gente acredita que a gente é, tudo que resulta das histórias que a gente viveu, tudo que foi moldando a nossa personalidade. Mas o mais importante para conversar aqui com você hoje é sobre a possibilidade de você expandir, porque nós somos mais do que aquilo que a gente aprendeu a enxergar de si mesmo. Nenhum de nós chegou no mundo sabendo exatamente quem é. A gente começa a construir a nossa percepção a partir do espelhamento, a partir das relações. Principalmente as pessoas mais próximas da gente na nossa primeira infância, nossos pais, tios, cuidadores, avós, professores, né, tio e tio da escola, coleguinhas. Então a maneira como a gente é acolhido ou não, reprimido ou não, humilhado ou não, se a gente pertence ou não, enfim, a qualidade dessas experiências vai formando a nossa visão sobre nós mesmos. Para ilustrar isso, eu vou contar um pouco da minha história. Eu fui uma criança, filha de uma mãe que tinha depressão. Os anos mais difíceis de depressão da minha mãe era quando eu era criança. Embora muito cuidadosa na parte de escola, médicos, né, a parte logística, alimentação, tudo, do ponto de vista emocional, ela não estava disponível. Ela estava indisponível emocionalmente. Então, muitas vezes eu procurava um toque, um carinho, ou alguma demanda emocional minha, alguma insegurança ou tristeza, mas levar qualquer coisa para ela, e em vez de receber alguma regulação, eu fazia era desregular ela. Tudo para ela já era muito, porque ela já estava no máximo que ela podia suportar. Então eu aprendi a esconder as minhas próprias necessidades, as minhas próprias emoções, para poder não pesar no ambiente, não pesar sobre ela. E isso foi gerando em mim duas coisas. Uma certa desconexão dos meus próprios sentimentos e emoções. Fui formando a crença de que eles eram demais, de que eles eram inadequados, de que eles pesavam. Aprendi a julgar muito cedo, né, que as minhas emoções eram besteiras, as minhas necessidades não eram importantes, eu não era importante. A outra coisa que eu aprendi a ser muito independente. Pra vocês terem uma ideia, eu parei de usar fralda com 11 meses. Comecei a andar com 10 meses. A minha mãe, logo depois de mim, ela teve outro filho, o que reforçou também a minha independência, porque ela estava cuidando de outro bebê. Eu precisei guardar para mim as minhas necessidades para cuidar da minha mãe, para evitar um conflito, para não precisar me vulnerabilizar. Além disso, o meu pai, ele era muito trabalhador, muito carinhoso, mas também existia uma grande expectativa ali, sabe? Não declarada necessariamente, né? Nas famílias a gente tem ali aquele clima, às vezes, invisível, mas tem ali uma expectativa sobre você, ou uma rejeição. Eu me sentia muito cobrada a ser a independente, a ser a boazinha, a ser a que não traz as necessidades e a que dá orgulho. Então, além de
apagar minha própria autenticidade, eu precisei criar uma persona, criar uma identidade que fosse o mais boazinha, o mais possível correspondente àquilo que meu pai queria, porque ele era a pessoa mais afetiva e o afeto dele era fundamental para minha sobrevivência. Percebe, gente? A estrutura emocional na qual a gente é criado, ela vai trazendo certas limitações que não são conscientes, né? Nossos pais não escolhem necessariamente agir assim, porque eles são seres humanos, porque eles também estão passando por suas lutas, mas isso vai afetando a nossa forma de se colocar no mundo, a nossa forma de se ver. Então, a gente vai formulando algumas crenças que vão virando, vão moldando a nossa própria identidade. Eu só tenho valor se eu der orgulho, se eu for útil, e se eu for forte. Isso acabou me colocando dentro da família numa função muito cedo de, até pela minha própria profissão também, de psicóloga, meio que de pilar, sabe? Meio que de mais expectativa ainda, né? Assim, porque como é que uma psicóloga sente raiva, como é que uma psicóloga pode ter suas imaturidades, sabe? Assim, uma visão ainda mais exigente sobre quem eu deveria ser, performar. E por muito tempo isso pesou muito na minha mente, no meu coração. Ao mesmo tempo, existiu um certo apego, né? Uma certa mistura minha com essa identidade, porque foi nela que eu sobrevivi. Ela deu conta de me levar a muitos lugares na minha vida. Eu estudei, eu fiz a minha faculdade, eu me formei, eu abri meu consultório, consegui organizar muitas áreas da minha vida com aquilo que eu recebi, o que eu pude fazer com aquilo que eu recebi. Mas eu também carreguei muitas feridas de identidade. E se você também tem feridas de identidade, continua aqui no vídeo para a gente aprender aqui juntos como é que a gente pode rever isso, mexer nisso. Coloque aí nos comentários qual que você acha que foi a identidade que você precisou construir para sobreviver. A gente vai chamar aqui de identidade ferida. Você é o forte? É o que tem que botar os outros em primeiro lugar? Você teve que ser o bonzinho ou a boazinha? Se anular? Ou você teve que ser muito combativo, muito agressivo, sabe assim, atropelar logo antes de ser atropelado? Coloca aqui para eu conhecer um pouco mais de você. Eu aprendi muito cedo, acho que é por isso que eu sou psicóloga, eu aprendi muito cedo a observar o clima psíquico, sabe? Se eu consigo perceber, será que hoje, né, a casa tá tranquila? Será que meu pai não tá irritado? Será que a minha mãe tá mais fragilizada hoje? Eu aprendi muito assim, desde muito cedo, a desenvolver um certo olhar, né, um certo discernimento a respeito das pessoas ao meu redor. Meu olhar primeiro foi treinado para o fora, para o outro. A melhor maneira, né, da gente formar uma identidade segura, uma identidade coesa e saudável é quando a gente tem as condições no nosso ambiente ótimas, né? Ou pelo menos suficientemente boas. E não é assim com todo mundo. Hoje eu consigo perceber que essas qualidades que eu desenvolvi, elas são boas, elas não precisam ser extirpadas da minha vida. O problema é quando a gente fica colado nisso, fica muito unilateral, vira uma neurose. Não posso errar, que eu não posso decepcionar, que eu não posso frustrar, que eu não posso precisar, que eu não posso depender. E isso deixa a gente com muito menos possibilidade de experimentar a nossa própria vida para nós mesmos, nos colocarmos no lugar de sermos vistos, de sermos amparados. Quem cuida muito tem essa dificuldade, né, de ser cuidado. Me diz aqui se você se identifica com isso. E qual é o resultado disso, afinal? Bom, quando a gente constrói uma identidade do jeito que deu para sobreviver, e que bom, porque ela nos trouxe até aqui, essa adaptação ela não funciona para a vida inteira, porque a própria vida vai exigindo que a gente amadureça outras partes da nossa personalidade, o outro lado, sair da unilateralidade e ir para o outro lado. Eu precisava aprender a me priorizar, a colocar limites, a cuidar das minhas próprias necessidades, a pedir ajuda, a errar. E podem parecer coisas simples, mas
quando você suprimiu tudo isso para sobreviver, se abrir para isso é um risco de aniquilação. Eu preciso não errar para sobreviver, então eu só quero acertar, acertar, acertar. Ah, mas todo mundo é humano, é muito fácil falar isso, né? Nossa cognição entende, tudo bem, eu sei errar. Mas a angústia existencial diante do erro pode ser muito avassaladora, ela pode ser muito grande. Porque foi evitando o erro que você sobreviveu. Então, errar significa não sobreviver. É necessário a gente fazer um trabalho de autoconhecimento, de amadurecimento do nosso ego, né? Da nossa noção de nós mesmos, para que a gente consiga, sabe, quebrar essas barreiras, essa redoma que foi sendo construída com segurança, para a gente conseguir sustentar a mudança. Eu passei muito tempo da minha vida não só desconectada de mim mesma, como com um absoluto medo de entrar em contato, porque entrar em contato comigo mesma era ameaçador para mim. Porque ia pesar no ambiente, porque ia ser inadequado, porque eu não ia aceita, porque eu ia perder o amor e a admiração ou o pertencimento. Então imagina só, né? Que caso estranho você ter que meio que morrer para si para poder viver. É um paradoxo, né? Nosso psicológico é louco às vezes, né? Mas por mais que não faça sentido do ponto de vista assim, racional, são adaptações psíquicas, são inconscientes e é importante tomar consciência delas. E tem outra questão também. Eu estava sobrevivendo direcionada para fora. A minha interioridade estava abandonada por mim mesma. Então isso vai ao longo da vida gerando um vazio muito grande, uma angústia muito grande, uma carência de autenticidade, de genuinidade, de verdade, cuidado. O que a gente faz também inconscientemente, né? A gente busca maneiras de compensar esse vazio. Tem pessoas que é com compras, tem pessoas que é com sexo, tem pessoas que é com alimento. Eu tive várias compensações na minha vida. A primeira compensação na minha vida foi o alimento. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu tive mudança de escola, eu engordei 10 quilos naquele ano, né? Eu tinha ali uns 10 anos. Do sobrepeso, da comida, era uma primeira forma que eu encontrei de compensar dores que eu nem sabia que existiam. Eles ficam ali influenciando sua vida, seu comportamento. Por isso que é muito importante parar para ouvir. Eu fui uma adolescente obesa, eu carreguei o sobrepeso até a minha idade adulta, mas eu resolvi isso na minha vida porque realmente, assim, depois de muita psicoterapia, depois de muito trabalho, eu sempre tive uma busca muito ávida, né, muito verdadeira, de melhorar, transformar e de me curar. E esse peso foi embora e não voltou porque eu já estava pronta para soltar esse peso, emocionalmente falando. Ele não cumpria mais uma função. Eu não precisava mais da gordura para me organizar, né, para me distanciar, para me defender ou para me proteger. Mas isso não significa que em outras camadas eu ainda não tinha outras compensações. Uma outra grande compensação na minha vida foi a questão dos relacionamentos amorosos. É como se eu só imaginasse a minha vitória na vida se eu casasse e constituísse a minha família. E não tem nada de errado com esse desejo, eu ainda nutro esse desejo. Mas quando você coloca isso como alicerce da sua identidade, é muito perigoso. Porque as coisas são dinâmicas, algumas coisas são efêmeras, algumas coisas não duram para sempre. Todas as vezes que eu me relacionava amorosamente, aquela pessoa ganhava uma importância, tinha muita projeção, porque era como se aquela pessoa viesse me salvar daquele abandono, daquele desamparo, do vazio que eu sentia, que eu não conseguia olhar, que eu não conseguia cuidar. Você já viveu algo parecido? Aqui no vídeo você já começa a detectar uma compensação que você tem. O problema não é o que você faz, é o lugar disso na sua vida. Não consigo parar, não consigo viver sem isso, não consigo me imaginar fora dessa narrativa. E eu acho que uma orientação importante é criar um observador interno a partir do qual você consiga observar seus vazios e suas compensações para esses vazios de forma mais neutra, de forma a não julgar. Não significa que não vá sentir uma dor, não significa que você não vá olhar e isso não vai mexer com o seu emocional. Vai mexer em algum momento. Mas quanto mais você não julgar, sabe assim, tô com vergonha de mim, eu sou fraca, eu não consigo me livrar disso, eu não tenho jeito, sabe? Quantas vezes eu disse isso pra mim? Então,
Não faça isso se julgando, faça isso observando as suas próprias emoções. Desenvolver uma posição na qual você é capaz de perceber características suas, eventos em você, sem concluir que aquilo imediatamente congela a sua identidade. Em vez de você dizer essas coisas, pergunte, né? O que foi que aconteceu concretamente? Dentro daquilo que aconteceu, qual a responsabilidade foi minha? O que é que não estava sob meu controle? Como eu sobrevivi àquele evento? O que é que hoje eu posso aprender com isso? Quando eu digo que uma parte de mim sente insegurança, uma parte de mim sente frustração e etc., você está separando essa pessoa em você que sente isso da sua identidade total. Isso já dá para nossa percepção a condição de se descolar, se desidentificar dessas características. Você pode aprender a dizer, uma parte de mim se sente assim, eu reconheço esse padrão, eu sei como que ele foi acionado, criado, programado dentro de mim, e eu não preciso obedecer a ele todas as vezes. Você pode até anotar aí algumas perguntas para você fazer. Quem me ensinou a me enxergar assim? Em que situações características isso aparece? Porque, por semelhança, eventos da nossa realidade hoje funcionam muitas vezes como um gatilho para esses estados de sentir que estão cristalizados dentro da gente. E aí a gente pode, vou dar um exemplo. Uma vez eu me tranquei no meu quarto, não, eu preciso trabalhar, eu preciso focar na minha vida, e bati aquela culpa, sabe? Porque aqui no meu entorno, algumas pessoas estavam precisando que eu resolvesse alguma coisa ou delegando coisas para mim, e era difícil dizer não no começo, porque a minha tendência seria me abandonar para ir suprir. Então, quando você tenta quebrar o padrão, vai aparecer uma ameaça, vai parecer errado, vai vir um certo medo, sabe assim? Mas eu só sou suprindo o outro. Quem eu sou se eu não suprir o outro? Será que ainda vão me amar? Será que eu ainda vou pertencer? Quem que eu vou ser fora dessa identidade que eu acreditava que era a minha, de forma definitiva? Não é tão simples assim, porque existem camadas emocionais que vão surgindo nessa travessia. Mas o mais importante é você começar a questionar por que eu tenho que abandonar minhas coisas ali e suprir. O que vai acontecer se eu não for? Então é importante fazer esse caminho de volta, né? Assim, não é para ficar preso ao passado, mas é para a gente se conhecer, para a gente identificar os nossos padrões. E comece com pequenas coisas. Se você acredita que não pode dizer não, comece a praticar pequenos nãos. Se você acredita que as suas emoções são exageradas, que ninguém vai te entender ou te acolher, experimente você nomear aquilo que você sente. Nomear, eu sinto isso, eu estou sentindo isso agora, sem pedir desculpas. Se você, como eu, aprendeu a desaparecer para poder preservar vínculos, que louco isso, mais uma vez, né? Porque o verdadeiro vínculo só existe entre o eu e o tu. O eu precisa existir e o tu precisa existir. Eu precisava anular meu eu para poder me vincular com as pessoas, porque eu acreditava que essa relação era que me sustentava. Eu tô falando de qualquer outro, tá? Não tô mais falando só de relacionamento amoroso. Tô falando de família, tô falando de amizade, tô falando de autoridade. Pra vocês terem ideia, a minha primeira psicoterapia eu comecei com 14 anos. Eu passei 8 anos com essa terapeuta. Eu demorei 8 anos para dizer para ela que eu me sentia atropelada, porque ela falava muito, ela era muito expansiva e isso era bom. Mas eu sentia que eu não tinha espaço para falar na minha própria terapia, o tanto que eu gostaria. Pois eu passei 8 anos para dizer isso para ela. Porque qual era o meu medo? Meu medo era dizer, provocar um desagrado e eu perder aquela relação. E perder aquela relação, para mim, que me estruturava em cima das relações, seria morrer. Mas eu fui dando esses passos e você pode dar também, porque cada pequena ação que você faz para desobedecer o padrão já comunica alguma coisa nova para o seu mundo interno. Não sei se agora você está vivendo uma fase de transição, sabe? Que você já sabe que você não consegue mais ser quem você já foi, já saturou, sabe? Não consegue mais sustentar esses papéis. Tem algo já meio que saindo pelos poros, sabe? Sua agressividade, sua capacidade de se priorizar, seus limites nas relações. Só que você ainda não sabe
quem que você está se tornando. E esse lugar pode gerar muita angústia. Você está num tornar-se. Mas lembre-se que o processo de transição, ele é gradual, porque ele precisa acontecer dentro de um ritmo que você suporte. Você não vai quebrar todos os padrões de uma vez. Você vai... É que nem uma casa, né? Que está sendo reformada. Você não vai destruir, demolir todas as paredes. Não, você vai tirar primeiro o telhado e uma parede. Aí você levanta essa parede. Aí quando essa parede estiver em pé, aí você derruba aquela outra, sabe? Para a estrutura inteira não cair de uma vez. Nesse processo, vá sempre agradecendo, não julgando, mas agradecendo a identidade que sobreviveu, a sua identidade ferida, as coisas das quais ela te protegeu, como ela permitiu que você chegasse até aqui. Mas se abra para conhecer novas possibilidades dentro de você e como você pode reescrever a sua identidade. E eu quero encerrar esse vídeo deixando algumas perguntas para você. Quem que você aprendeu que precisava ser para receber amor? Que história sobre você não dá mais para carregar, não dá mais para sustentar? Qual é a parte de você que está clamando para existir? A partir dessas perguntas, você pode começar a entender melhor sobre si mesmo e reconstruir a sua identidade. O que não significa destruir tudo que você era. Significa apenas não se reduzir às feridas que você tem. Não se reduzir às expectativas que colocaram sobre você. Não se conformar com eu sou assim. Porque você pode ser muito mais. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui que gostou, me dá um like, compartilha com outras pessoas que você acha que esse conteúdo pode beneficiar, para o YouTube também entregar meu conteúdo para mais pessoas. E te vejo na próxima.